Vamos fazer o mapeamento de palavras. Vou mostrar o porquê é importante você já pegar o texto da lei, um mapeamento de palavras feito, mas óbvio, o que eu falo para vocês vocês têm que repetir ali algumas coisas para mudar o processo do que foi entregue. Quando você começa a ler a lei, também você começa a colocar a tua visão ali dentro, e aí você começa a destacar da tua maneira, da tua forma, mas aqui você já tem uma ferramenta para que o texto da lei já vem todo bonitinho para você. Olha o artigo 5º aqui, todo mapeado. Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí vocês vão ver como é que fica muito mais fácil visualizar o artigo 5º desse jeito aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês, só um minuto. Aqui, ó, eu plantei esse aqui. Olha a diferença que a gente tem aqui, ó. Qual a diferença de um texto para o outro, tá? Ó, aqui, tá? Aqui, ó, Constituição, tá dando para ver aí? Tá pequeno ou não? Deixa eu aumentar só esse aqui, fica melhor aqui. Tá tranquilo aí? Pronto, olha lá. Tranquilo. É o que eu falo, olha as diferenças. Você vai pesquisar aí na tua casa, o artigo 5º, qualquer lei para você ler. Aqui, essa é a Constituição, você vai começar a ler ela aqui, ó, né? Eu ensino vocês a mapear, extrair daqui, jogar para o Word e começar a mapear. Legal. Quando você jogar no robô, o robô já vai te entregar assim, olha lá, todos, né? Já começa a destacar. Então, olha como é que é muito melhor para o teu cérebro o primeiro impacto ser desse jeito ao invés desse jeito. Pô. Então, quando o teu cérebro tem o primeiro impacto já de cara de pegar esse artigo, começar a ler aqui, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Existe a entonação porque você está botando em caixa alta, está botando em negrito. É natural que o teu cérebro já entenda isso. E você vai fixando essas palavras. Essas palavras, elas criam uma seletividade neural. Então, você começa a perceber e o seu cérebro começa a entender que ler certas palavras, ele precisa destacar. Mas eu falo que vocês precisam colocar agora o toque de vocês, quem é você, a identidade dentro do material. O material ele é criado para você. Se eu ler a lei aqui, ó, ficar lendo isso aqui, ó, posso ler a lei, 1000 leis aqui. Eu vou ser só um passivo. A partir do momento que eu começo a ler e começo a mexer, agora eu estou totalmente ativo. Por isso que quando a gente ataca as questões, a gente começa a modificar aqui. Então, olha lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros. Para mim, isso é importante. Então, olha eu aqui, ó, meu toque agora, brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade sobre o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Opa, tem 4 fundamentos aqui, 5. Eu quero saber os 5, vou dar pelo menos um destaque. Quando eu for grifar, tá? Quando eu for grifar, eu preciso que me faça sentido. Então, ó, todos são iguais, ó. Eu vou fazer um grifo aqui, ó, sem distinção de qualquer natureza. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Direito à vida, propriedade. Pronto. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, tá? Brasileiros ou estrangeiros residentes no país, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Meu cérebro já entendeu que a inviolabilidade está ali e eu já mato as questões só por aí. Então, quando eu tiver o contato com a lei de novo, como eu vou ler? Ela assim. Olha aqui, ó, meu artigo 37, eu fiz esses dias, tá? O artigo 37, vou trazer aqui para vocês, ó, ele todo mapeadinho. Quando eu leio, fica muito mais fácil ele mapeado, ó. Aqui, ó, meu artigo 37, fiz esses dias aqui novamente, tá? Ó, estão vendo aí? Aqui, ó, esse é meu 37. Usei ele, ó,
Olha ele grifado. Já aqui já é leitura de grifo. Então, como é que é a minha leitura de grifo? Vou colocar a leitura de grifo aqui agora, ó. Entendeu? Ó, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já sei que é isso que e já são os princípios. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros, assim como os estrangeiros na forma da lei. Cargo, emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, prova o título, na forma da lei prevista, ressalva isso aqui. Eu já começo a ler assim, por quê? Porque eu já li várias vezes. Eu já mapeei, já estou destacado. Então, vou trazer novamente para vocês, ó, muito mais fácil eu pegar e ler a lei já mapeada do que pegar e ler a lei aqui. E aqui eu vou colocando, ó, homens e mulheres são iguais a direitos e obrigações dentro da situação. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Esse artigo é quase todo, cai muito. Ninguém, ó, tortura nem tratamento desumano degradante. Acabou. Isso eu estou lendo, né? O destaque já está feito, eu vou lendo e vou dando o meu toque aqui, ó. É assegurado. Pô, isso aqui eu gosto, ele não tirou. Ó. Eu vou destacar e vou dar o quê? O meu toque aqui. É por isso que eu falo. É individual. Porém, a gente consegue fazer o quê? Direcionar já as palavras que eu preciso destacar para ficar mais fácil. E ao invés de ficar lendo assim, ó, sem destaque nenhum, tá? Eu tenho todo o destaque já do artigo, tá? Ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão atendido às qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó, que a lei estabeleceu. Quando ele fala que é a lei para mim é genérico, senão entraria o quê? Lei específica, lei complementar. Então, é a lei estabelecer. Qualquer lei? Sim, a lei. Ele não falou qual, se não tem o quê? Até o acraseado aqui, ó, os gatilhos, da gente puxando até o português. Entende? Quando eu falo, a gente tem que entender o que a gente está lendo. Então, tá, ó. Eu peguei, vou lá no cabecinha pensante, tá? Vou jogar para ele e ele vai me entregar uma estrutura de artigo 5º assim, tá? Muito mais fácil e eu vou ler esse artigo 5º dessa maneira, ok? Só que eu atualizei o cabeça pensante para vocês, tá? E agora ele vai perguntar se você quer que ele faça um raio-x do artigo que ele mapeou, e você vai pedir que sim. E sabe o que ele vai te entregar? Muita coisa importante. Eu vou mostrar para vocês aqui o que ele vai entregar nesse raio-x, tá? Lembra quando eu falo aqui, quando a gente entra num site, eu boto aí, vamos pesquisar somente, exclusivamente? É exatamente isso aqui, ó. Eu entro no site, tá aqui, ó, Constituição, aí eu vou lá no artigo 5º, né? Estou no artigo 5º aqui, ó. Aí venho aqui, Ctrl F, deixa eu ver se tem exclusivamente. Exclusivamente nesse artigo. Opa, cadê? Não, não tem. Exclusivamente começa no 37. Opa, cadê o artigo 5º? Não tem. E eu vou ficar fazendo isso em todos? Eu vou ficar fazendo isso em todos? Não, né? Então, agora, com essa atualização, vocês já vão colocar e fazer direto aí, no próprio robô. Então, vão colocar e vão ter o acesso, tá? Do jeito que eu mostrei aqui para vocês. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Você vai dar o seu toque, a gente vai ler aqui, só eu quero só mostrar para vocês o que o raio-x entrega. Então, para eu começar agora, vou mostrar do zero como a gente vai fazer. Vou abrir o chat GPT aqui, ó. Novo chat, tá? Vai, tá com fala? Deixa ele. Foi. Então, deixa eu abrir pelo site. Bom, deixa eu abrir pelo site. Vamos ver se melhora para você aí. Bom, a gente tem ele aqui, ó, tá? Cabeça pensante. Você vai acessar ele aqui. Eu gosto de trocar, gosto de botar esse modelo aqui, ó, instante ou de pensamento, para pegar as melhores respostas. Vou botar esse carinha aqui. E vou pegar o artigo que eu quero. Qual que é o artigo que eu quero? Artigo 5º, não foi isso? Então, estou aqui, ó. Viu no artigo 5º, certo? Dos direitos e deveres individuais, ó. Vou pegar lá, quero esse artigo, Ctrl+C, Ctrl+V. Ó.
Mostrar o passo a passo que você vai fazer com qualquer lei, qualquer lei. Vai pegar aqui, ó, vai jogar aqui, tá? Ah, mas eu não tenho cabeça pensante. O que eu vou fazer? Eu vou te dar um prompt aí para você ficar aberto para utilizar em qualquer inteligência. Aqui, você já entra e já faz isso. Quem tem o chat GPT já entra e já faz. Né? Tem o link aí, já pede e já faz, ele vai entregar, tá? Do mesmo jeito que eu falei para vocês. Outros. Ah, não, eu quero que você bote o prompt que eu quero fazer sozinho. Tá aqui, ó. Já deixei o mapeamento de palavras, fiz o prompt, trouxe aqui para vocês. Tá aqui, ó, tudo, todo passo a passo. Não é desse tamanho, porque eu vou montando várias atualizações, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixei ele todo pronto, com as regras, o que é uma regra absoluta, ele não resumir, não explicar, não vai reorganizar nada, ele vai pegar o que a gente precisa e realmente fazer, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, que é o prompt todinho pronto. E aí a gente faz, tá aqui, ó, ele aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, eu mando o prompt para vocês, tá? E vamos para cá. Você abre qualquer um, vamos abrir um Gemini aqui, ó, Gemini. Vou abrir um Gemini da vida, tá? Vou abrir um chat GPT, vou entregar para ele e vou entregar para um Gemini na vida também. Tá aqui, ó. Mandei aqui, ó. Falei mais nada. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Vamos abrir mais um. Vamos abrir Copilot. Da Microsoft. Mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V. Não foi nada. Estou só copiando o que eles pediram e estou jogando aí, ó. Ah, esse aqui eu tenho que aceitar o termo ainda, que eu estou em outra conta, eu vou aceitar não. Vamos na Quen. Ou DeepSeek, qualquer um que vocês colocar, Manos. Só dá um Ctrl C, Ctrl V. Cada um vai entregar de uma forma, mas a essência é a mesma, tá? Só a estrutura de pensamento que vai mudar de um para outro, tá? Mas isso aí não vai interferir em muita coisa, não. Pronto, joguei para cá, joguei para cá. Então, ó, ele foi lá, qual que é a lei que você quer fazer, né? Vou pegar a lei, ó, texto da lei. Qual que é? Vou lá no artigo 5º, certo? Você pegou, tá aí no grupo, você vai pegar aqui, ó, e vai jogar em qualquer inteligência que você quiser. Ou então você vai vir direto pelo robô. Pronto. Fez isso. Artigo 5º, copiei, colei. Só isso. E deixa que ele vai rodar. Pronto, deixa que agora ele vai rodar. Vou lá no outro, ele me pediu também, ó. A estrutura praticamente é igual. Um ou outro modifica uma palavra que ele vai entender que é impositivo ou tudo mais. Olha lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Tá vendo? Esse aqui mantém a mesma lógica. Aquele que eu criei foi no chat GPT, é o que vocês vão ter aí, né? Mas geralmente também segue a mesma lógica, não foge, ó. Ninguém, aquele só não destacou obrigado, tá vendo? Aquele não destacou obrigado, aquele destacou o obrigado. Entendeu? Só que você vai ler agora, né? Esse foi o primeiro contato com a lei. Ao invés de você ter o contato daquele jeito lá, todo dos artigos, ainda tudo, né, revogado, não sei o que, você vai ter esse contato que vai facilitar, tá? A tua visualização, organização, tudo isso é melhor para o teu cérebro. Olha lá, e outra está organizando também, ó. Ninguém será obrigado, ó, esse aqui já estendeu, entendeu? Então, cada uma vai entender de um jeito, mas vai te entregar a essência. A essência que está onde? Está aqui, ó, tá? Tá nesse promptzinho aqui, ó, tá? Que é para fazer isso, né? Que é para explicar isso, tem umas regras, que é para ele entregar a palavra-chave, que é para ele fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tá surreal essa parte aqui, tá? É justamente aquilo para filtrar e colocar aí obrigatoriamente, exclusivamente, já vir filtrado e trazer uma tabela para a gente, entendeu? Então, assim, tá bem massa essa atualização aí dele, tá? Então, olha lá, pegou aqui, ó, ele já trouxe, mapeado, tá? E ele me pergunta, quer que eu traga um raio-x dos pontos principais que você mapeou? Essa está sendo a atualização e a diferença agora, tá?
eu vou pegar e vou falar, quero sim. E aí que tá. Eu começo a estudar pela estrutura da lei mapeada, beleza? Só que agora eu tenho o quê? Um raio-x antes de começar a ler essa estrutura. Então, se eu ler o raio-x primeiro e depois aplicar a estrutura, eu vou aprender muito mais do que ler só o artigo seco. Por exemplo, só ler isso aqui, ó. Ó, eu deixei até secão para a gente fazer junto. Aqui é a lei. Isso aqui a gente começou a fazer aqui agora, tá? Vamos terminar de ler, vamos ler isso aqui. Rapidinho a gente lê, tá? Não vou ficar lendo, parando, eu vou já entender, já vou destacar, ó, por exemplo, aqui já bati o olho de mandar de segurança, tá vendo? Mas, meu, por que seu olho bate assim rápido, Diego? Ué, porque eu estou treinado com as palavras. Vocês me veem fazendo questão aqui que eu nem sei o assunto e vou acertando. Por quê? Por causa dessas palavrinhas, pô. Entendeu? É porque já vai treinar o olho bate aqui, ó, habeas corpus, já vou prisão, ó, tô lendo. Meu cérebro vai o quê? Meu cérebro vai pesquisando as palavras que realmente irão fazer a diferença ou não dentro daquele contexto. Lembra da aula passada que eu acertei algumas questões de contabilidade? Falei, não, com essa palavra aqui não tem como eu tô calma. Foi. E aí, pum, certa questão. É isso, pô. Estratégia é você acertar, né? E ganhar um ponto na prova. E não querer saber explicar. Quero saber explicar nada mesmo. Quero passar na prova e acabou. O meu objetivo é entrar. O meu objetivo não é dar aula, né? É essa a ideia. Então, é isso que eu falo para vocês. Então, ó, vou voltar lá. Ele está fazendo um mapeamento, ele está procurando. Olha lá, ele está pensando. Estou nesse aqui, né? Ele está pensando. Ó. Por quê? Porque eu mando ele trazer alguns exemplos para mostrar que realmente cai na prova, pô. Tem lá a prova. Então, assim, montando aqui, fazendo as pesquisas, teve uma questão bem recente que traz aí a parte do. Tipo, a gente pega para fazer as questões, vocês vão verificar. Bem recente aí, parece que foi da Polícia Federal, se não me engano, que fala daquele inciso de reunião pacífica, né? E fala, desde que, bota um condicional, desde que autorizado. Pô, não tem esse autorizado, e ele vai trazer bem de cara para a gente, falar, aí, não tem isso, pô, não precisa de prévia autorização, só precisa do aviso prévio, né? Só isso, mas não tem essa autorização aí e tal. Então, assim, e cai toda hora esse tipo de questão. Por quê? Porque o básico funciona, pô, é a letra da lei. Então, quando você consegue entender a lei, que ela está mapeada, consegue enxergar, fica melhor. Então, olha lá, ó. E você começa a entender, pô, o que eu posso extrair daqui? Então, tá lá, ó. É inviolável a liberdade. Ó. Vamos começar aqui de novo, vai. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro ou estrangeiro, residente no país, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Beleza. Quais termos? Homem e mulher são iguais direitos e obrigações. Ok. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, tá? Se não em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano degradante. É livre. Opa, é livre. O que é livre? Cai pra caramba. Ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Pronto, esse é o que me interessa, é vedado anonimato. Posso pensar, mas não posso, vedado anonimato, tem que falar, né? Beleza? É assegurado o direito de resposta proporcional, além da indenização por dano, moral e imagem. Acabou, isso eu preciso saber. Existem esses três tipos de indenização, ok? É inviolável. O que é inviolável? É inviolável. Opa! O que é inviolável? A liberdade, a consciência de crença, ok. Liberdade de consciência de crença. É inviolável, tá? É inviolável. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, ok? Garantida na forma da lei. Qual lei? Não fala. Qual lei? Como não fala, aí meu cérebro vai falar o quê? Opa, isso é eficácia contida, limitada, é o quê? Plena, na forma da lei, é o quê? Aí meu cérebro já vai buscar. Pleno não é. Né? Tá falando na forma da lei, deve ser contido, né? Olha a minha mente já pensando. A proteção garantida na forma da lei, o que é garantido? A proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso aqui é garantido na lei, tá? Pronto, acabou. O que é que mais é assegurado? Opa, é assegurado isso, é assegurado isso. Tem mais assegurado? Não sei.
Daqui a pouco eu faço uma tabela. Só tem dois tipos de assegurado. Proteção dos locais de culto e liturgia, e depois a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares coletivos. Acabou, é o que eu estou acabando de concluir já fazendo o mapeamento. Tá vendo? Entendeu? Você já vai fazendo essas conclusões. No final, você vai indagar isso para o teu professor, que está aí 24 horas disponível para você. Ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Ninguém será privado, crença religiosa, convicção filosófica ou política. Salvo-se, opa, regra, ó, salvo-se, tá? Se invocar para eximir obrigação legal imposta a todos. E recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Opa, então são duas coisas, ó. Ele se exime de uma obrigação legal que é imposta a todos e se recusa de cumprir uma prestação alternativa, ok? Tá. O que mais que é livre? Olha lá, ó. Como você vai mapeando, depois você vai perguntar. É livre o quê? Tá ali, ó. O que é livre dentro desse artigo? Só isso. É livre a manifestação do pensamento e é livre a expressão da atividade intelectual. Acabou, mais nada. Então, se ele vier falando que é livre, lá, não sei o que, lá da propriedade rural, e lá. Mentira, falso, porque por essa aqui é livre o quê? A expressão da atividade, isso aqui, ó. Isso é livre. Então, facilita quando a gente mapeia, né? Independentemente, ó, de censura ou licença, acabou. É livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Exclusivamente, o que é exclusivamente aqui no artigo 5º? Nada. E quando vier alguma coisa de artigo 5º exclusivo, tchau, falso. Entendeu como é que fica mais fácil? Então, uma coisa é todos são iguais. Não é qualquer é igual. Cidadão é igual. Não, é todos. Todos. Engloba tudo. Né? Então, são invioláveis. O que é inviolável? São invioláveis. Então, ele vai te dar mais de um. Concorda? São. Senão, ele traria o quê? É. Então, se ele trouxe são invioláveis, ele vai aqui, ó, agora ele vai falar ó, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Ele meio que enumerou aqui, ó. Ele trouxe esses 4 casos: intimidade, vida privada, a honra e a imagem. E é assegurado, ó, o que mais coisas é assegurada aqui na Constituição, tá vendo? Se fizer uma tabelinha de coisas que são asseguradas aqui no artigo 5º, vem um monte de coisa. Direito de quê? Indenização, opa, de novo, a indenização pelo dano material depois da sua violação. Vou fazer uma pergunta. O que gera indenização dentro dos incisos do artigo 5º? Ele vai falar, só que eu vi aqui, ó. Aqui, ó, direito de resposta, dando material moral à imagem. E aqui, ó, cadê? E se violar a intimidade, vida privada e a honra e a imagem, também é indenização. Dano moral, não. Dano material ou moral, tá? Tá faltando qual? A imagem, não tem. Aqui é a imagem. Né? Não tem a imagem, mas tem material moral, tá vendo? Então, se ele trouxer essa mesma coisa aqui, ó, você vai cair na pegadinha, na casca de banana. São inviolados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material, moral, a imagem decorrente de sua violação. Meu irmão, a tendência de você marcar certo é altíssimo, né? Porque tá tudo certinho. Só tem uma palavra a mais. E é a palavra que você escorrega. Por quê? Porque ele trouxe essa parte do artigo, ele trouxe aqui e te confundiu. Então, quando montar a tabela, fica melhor. Vamos ver se ele terminou lá já. FGV adora confundir esses assuntos aí, viu, Diego? Ave Não é Maria. só ela, não. Olha aqui como é que ele está demorando. Olha o que eu falo que o negócio é. Olha lá, o tanto que ele está buscando, porque ele está nesse aqui, ó. Tá? Deixa ele buscar, eu quero que ele me traga o melhor X dos pontos principais desse artigo. Mas isso é muito, né? Não, dentro disso aqui, ó, que eu já trouxe para ele, tá? Não vou ficar explicando essa parte aqui, porque não interessa para vocês ficar aprendendo prompt, né? Vocês têm tudo pronto, o que interessa é você pegar isso aqui, visualizar a ferramenta que você tem, jogar e extrair a ideia principal, tá?
Você vai ver o que eu estou falando aqui, daqui a pouco a gente vai perguntando e ele vai te entregar tudo isso, essas perguntas, tá? Então tá lá, ó. Aqui cai muito. A casa, aqui, ó, a casa. É o quê? Asilo inviolável do indivíduo. Acabou, meu irmão. É asilo inviolável do indivíduo, tá? A casa. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ó, o salvo, opa, exceção. Salvo quando? Salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Por determinação judicial, durante o dia, ele deixou bem claro. E o resto? Não. Pronto, meu irmão. Beleza? Cai muito? Cai. Olha só que essa aqui também, ó. É inviolável. O que é mais inviolável? O sigilo de correspondência, ó. Desculpa, quando a gente faz uma leitura bem feita, velho, fica. E você vai que a gente vai atingir ali, daqui a pouco você vai ver que a gente vai acertar. O que é? Sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então, ó, inviolável, sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica, de dados. Então, olha o tanto de comunicação que tem aqui, né? Ó, sigilo de correspondência, comunicação telegráfica, comunicação de dados e comunicações telefônicas. Porém, ó, salvo no último caso, opa, comunicações telefônicas. Diego, só para tirar uma dúvida aqui, Diga aí. a respeito do artigo 5, assim, você acha que a gente, bom, no meu caso, né, aqui no Obrigatório meu qualquer estado, concurso, velho. Qualquer concurso obrigatório. Eu já falei isso com uma aluna. Inclusive, ela falou assim: Diego, eu posso assistir que ela vai fazer CESAL aí, negócio de nutrição. Eu falei assim, só que para ela cai a parte de administração, né? Da Constituição, cai a parte de ordem social. Eu falei para ela assim: ó, vou falar um negócio para você. Diretamente, não está no teu edital. Diretamente. Não vai cair uma questão cobrando o artigo 5º se não está no teu edital. Não vai. Beleza? Senão, ele está extrapolando, ela é anulada. Porém, você consegue acertar muitas questões sabendo os direitos e os deveres dentro do artigo 5º. Então, aí que está a diferença. Tá? mas no Como caso pode você fazer acha que polícia, deveria de tem que saber. aprofundar mais Vai no fazer artigo 5 ou polícia, não? você tem que saber. Entendeu? Você acha que deve, pois é, mas no caso você acha que deveria de aprofundar mais no artigo 5 ou... Não, aprofundar não. Aí você vai ver o que a banca está falando quando você fizer as questões, né? Aprofundar não, mas uma leitura bem feita para entender o que você pode e o que você não pode, sim. Até para você não ficar voltando aqui, sendo que é um artigo que cai bastante, né? É um artigo que só de você entender ele, você consegue matar umas questões de outras leis que não tem nada a ver com o conteúdo. Por quê? Porque tu fala, não, mano, isso aqui não pode, inconstitucionalmente, isso aqui é inconstitucional, pô. O artigo 5º fala que é assegurado no termo da lei. Então, meu irmão, pode vir na lei outra aí, pode vir o que for, tá inconstitucional, entendeu? Então, aqui é uma base muito forte para você ter. Tá? Aprofundar, não entrei em aprofundamento aqui também, não estou nem me aprofundando. Eu falo, a gente se aprofunda dentro de qualquer material a partir do momento que você verificar nas questões que a banca vem se aprofundando nas perguntas sobre aquele assunto. Acabou, mais nada. Aqui você não vai me ver falando para você ficar lendo jurisprudência, doutrina, negativo. Você vai ler isso a partir de quando você estiver fazendo as questões, você verificar que, meu irmão, porra, sobre inquérito, essa parte da denunciação caluniosa, a banca não pede nenhum artigo de lei mais, é só tudo conforme jurisprudência, conforme doutrina, aí sim, opa, aí você vai olhar para lá. Porém, você tem que ter passado por aqui primeiro. Se cai lei para você, obrigatoriedade, fazer mapeamento de lei, fazer a leitura da lei seca. E ler a lei seca desse jeito aqui é fácil. Do outro jeito é difícil, porque você não fica entendendo. E agora, quando a gente pegar aqui, que ele vai entregar já um raio-x para a gente ter contato, olha lá, ele pensou 11 minutos, para entregar o que ele quer entregar para a gente, tá? Então, olha só o que ele já tá. Ele já traz. Vou tirar até daqui, vou jogar lá para baixo, tá? Porque agora eu preciso, sim, mostrar para vocês começar por aqui, tá?
e depois ter o contato com o mapeamento, porque esse raio-x ficou bom. Ele, de cara, ele mostra muita coisa. Deixa eu deixar a tabelinha feita aqui. Olha lá. Começar por ele, só para vocês terem a noção. E aí fica mais fácil depois ler qualquer lei, quando você começar por ele. Ele vai pegar, ele vai mapear para você e vai pedir o raio-x. Olha lá. Então, o 80-20 agora, na prática, não só o 80-20 do edital, o 80-20 dentro do artigo. Olha como é que vai facilitar a tua vida. Falei? Eu fico aqui com minha cabecinha pensante, mas funciona as coisinhas aí para vocês, velho. Agora vai ter uma forma de você já cair para dentro dos artigos e falar assim, olha o que é mais importante aqui dentro. Entendeu? Ó, palavras gatilho. A banca usa para te enganar, o quê? Salvo, se não, apenas, independentemente, durante o dia, ordem judicial e trânsito em julgado. Aqui é onde 80% das pegadinhas nascem, tá? Tô achando que tá pequeno aí na tela. Melhorou? Melhorou, né? Então, ó, inviolabilidade, clássico, intimidade da vida privada, honra e imagem. Tá vendo? Ele já fez o que eu falei que tá valendo já, ó. Mais sigilo das comunicações. Isso são as inviolabilidades, deu uma mais, ó. Então tá aqui, ó, já trouxe, ó. Reunião, sem armas, independentemente de autorização, apenas prévio aviso. A banca troca de propósito. Associação, o que ele fala sobre é vedada para limitar, mas interferência estatal também. E é verdade também o quê? A dissolução, suspensão é só... A dissolução ou suspensão é só por decisão judicial. Trânsito em julgado é só na dissolução. Olha só, ele já está explicando. Quando tu ler, vai ser bem melhor. Garantias processuais penais, devido processo, contraditório e ampla defesa, prova ilícita, presunção de inocência até o trânsito em julgado e prisão. Essas são as garantias processuais penais que você tem dentro da Constituição. Então, até para você trabalhar uma discursiva futuramente, né? De acordo com as garantias processuais que aparecem na Constituição, temos o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, né? Provas ilícitas, presunção de inocência e até o trânsito julgado e prisão. Ó, meu irmão, você deixando aí bem robusto uma parte discursiva para você. E isso acontece por quê? Porque você aprende o assunto. Por isso, quando vocês falam assim, como é que faz discursivo? Eu falo, não, primeiro você tem que aprender, para depois que ele faz discursivo. É muito fácil, faz discursiva disso, diante daquilo. Não, pô, eu sou um exemplo real, vivo aí e estou vivendo isso falando para vocês. Estou começando a fazer um concurso de área de TI e não sei na área de TI, então tem muita discursiva. Eu tenho que aprender primeiro o quê? Os assuntos de TI. Eu tenho que aprender, aí sim eu vou querer treinar discursivo. Vou treinar alguma coisa que eu nem sei? Não, pô. A estrutura discursiva, meu irmão, é um desenho, né? Introdução, desenvolvimento, pronto. Mas eu preciso saber o quê? Assunto. Eu tenho que ter o quê? Inteligência sobre esse conhecimento que eu adquiri. Então, aqui, ó, a inteligência. Você já está extraindo inteligência. Então, tabelas de essência para bater o olho e eliminar. Aqui é o que eu falo para vocês, como que eu fico acertando questão aí. É porque eu estou lendo isso aqui, estou prestando atenção, pô. Daqui a pouco, quando a gente for questão, a gente acerta. Tabela de essência. Quem o texto protege? Todos, qualquer e ninguém. Acabou, velho. Todos. Está aqui. Troca somente por brasileiros. Já mostra direto onde é que está. Vou lá, boto do lado aqui, olha. Qualquer pessoa, se ele inventar somente brasileiro, ó, e ninguém. Está aqui, ó. Qualquer pessoa, no 15. Qual que é o 15? Vou botar aqui até do lado. Para vocês. Vou botar aqui e botar já o meu mapeado, que fica melhor. Não, tá bem, tá bem. Ó, porra, mano. Aqui, olha lá. Então tá aqui, ó. Ele tá trazendo aqui, ó, todos no caput, que é o caput. Primeiro lá é o caput, ó. Todos, tá aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, foi o que ele botou. Se ele trocar somente para o brasileiro, já era. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Acabou, vai embora. Né? O que mais? Qualquer pessoa no 15, olha lá, qualquer pessoa no 15. Ó.
15, cadê? 15 aqui, ó. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar ou permanecer ou sair dele. Então, se ele inventar que é somente brasileiro, ele coloca, né? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, somente, não sei o quê, começa a inventar as coisas. E ninguém, aí ele bota o link lá. Se ele inserir as exceções que não existem, qualquer hipótese está aqui do ninguém, tá? Então, assim, coloca um do lado do outro que vai facilitar. Eu vou jogar aqui, porque aqui fica melhor para a gente ler, tá? E aí ele traz, ó, palavra que trava, salvo, se não, apenas durante o dia e no último caso. Então, a banca sempre troca a exceção, o salvo também. Só ler, só existe nessa lei, ele traz aqui, ó. E esses hotspot aqui é aqueles papum que eu falo, tá? Com a faca e como mata. Olha lá, ó. Faca, salvo flagrante, desastre, socorro durante o dia por determinação judicial. Como você mata essa questão? Se a alternativa permitir ordem judicial à noite, está errado. Tchau, velho. Limita, durante o dia. Foi, embora, meu irmão. Entendeu? Não tem um caso, não é somente, não tem um... Não, aqui, ó. O salvo está para esses aqui. Não por durante o dia. Tchau. Outro aqui, ó, do sigilo, ó. Salvo no último caso por ordem judicial, investigação criminal ou instrução processual penal. Como você mata? A banca é em 3 pontos, né? Ó. Último caso, por qualquer comunicação, ela troca, ó, tá vendo? Tira ordem judicial, tá? E ela troca o fim criminal, né? Por esse aqui, ó, IPP, por apuração administrativa ou interesse público. Então, ela fica fazendo esse joguinho com a gente, ó, salvo, tá? Qualquer comunicação. E não é qualquer comunicação, é no último caso, por ordem judicial, isso aqui. Outro, da reunião, independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso. Como você mata? Independente de prévio aviso. Acabou, falso. Entendeu? Então, você já começa a matar. A associação, de novo lá, ó, aquela que a gente já leu, ó, trânsito em julgado, é só exigido para dissolução. Acabou, suspensão não. Então, se ele está falando que lá exigir trânsito em julgado mostra uma suspensão, não. Outro, presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Se a alternativa trocar a decisão em segunda instância, até a denúncia recebida, até a sentença, tudo é pegadinha. E tem questão assim, um monte, mano. Sufixo, né? O mente, que elas adoram as bancas. Ó. Então, você tem que entender, ó, independentemente tem, pacificamente tem, compulsoriamente tem, expressamente tem, extrajudicialmente tem, imediatamente tem, civilmente tem. Vou ficar... Não. O que eu sei que não tem? Não tem exclusivamente, não tem necessariamente, não tem obrigatoriamente, automaticamente, que é uma palavra que elas gostam muito, definitivamente também. Não tem, e nem o somente. Tem aqui, entendeu? Quer tirar a prova? Ctrl F aí, e lá na lei, e tira a tua prova, tá? E aqui ele traz exemplos das cobranças, ó, você pode verificar na prática. Quando você abrir aqui, ó, cadê ele lá? Deixa eu pegar de novo. Ele tá aqui, cadê? Ele te dá o link, tá? Cadê? Não tá dando o link aqui, não, mas era para dar o link aqui que eu trouxe, eu pedi para ele dar o link. Vou falar com ele aqui de novo. Porque estava aparecendo aqui o link, tá? Por isso que ele está trazendo aqui, ó, página 6 do PDF, como aparece no arquivo PS5, só que ele não trouxe aqui, tá? Vou falar para ele, tá sem o arquivo. Ele atualiza, não tá sem as questões, ele vai trazer. Mas ó, vamos lá, continuar aqui. Enquanto ele traz aí, vamos continuar aqui, né? Então ele fala lá, ó, questão, tá? Aí você pode olhar para você tirar a dúvida. Tá aqui falando a intimidade, reunião, associação, tá? Que aqui cobrou, colocou que reunião, independentemente de prévio aviso. Isso está errado, né? Por quê? Independentemente de prévio aviso. E exige prévio aviso? Você tem autorização? Aí você vai matar. Ó. A gente vai entrar na questão, deixa ele me dar, a gente vai lá. Ó, errou no prévio aviso. Ele mostra onde é que ele errou aqui, ó, onde é que está errado. Tá? O que mais? Outra aqui, ó, justificativa, o CES costuma transformar inciso e item, mexer numa palavra, salvo, trocar, inverte a condição, tá? Identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, ok, tá? E aí, você pode, aqui ele traz um mini quadro, ó, reunião, sem arma, sem autorização, com prévio aviso. Quando ele fala autorização prévia, não tem. Prévio aviso, tem. A autorização prévia da autoridade para você lá, tem que ter essa autorização, não. Só você avisar que vai ter, né? Para não frustrar a outra.
ok? Senão vai falar, ó, já tem uma reunião para cá, não pode. Já tem uma reunião para esse dia, né? E vai ver como é que vai fazer. Casa, entra sem consentimento, só em flagrante desastre ou socorro. Ordem judicial durante o dia. Esses papum aqui é bem legal. Se você quiser, mostro agora umas afirmações positivas, tá? De onde que é que tirar essas afirmações positivas? A gente não fica trabalhando no chat, ele fica vendo aquilo que eu estou colocando lá como afirmação positiva, ele tem das pesquisas dele e ele tem os acessos, né? Que ele consegue ter aqui, inclusive você pode subir fontes para ele, tá? Mas esse não é o caso. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Que aqui dentro, vocês podem ainda, meu irmão, tirar suas dúvidas e não só ficar preso ao que eu estou mostrando aqui. Essas ferramentas aqui, elas, meu irmão, vão além, né? Aqui, ó, nem mexi nesse ainda. Ele me deu aqui, certo? Aí eu vou falar, quer o raio-x? Eu vou falar sim, ó. Ele nem começou ainda, esse outro. Sim. Então, assim, vocês têm aí N ferramentas para vocês deixar cada vez melhor o estudo de vocês. Vou perguntar daqui a pouco uma coisa aqui para ele aqui. Enquanto isso, ó, vamos continuar mapeando o teu material, né? Olha lá, ó. Então, eu estou aprendendo, né? Ó, por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e instrução processual. É só nesse caso aqui, pô. Certo? Então, é inviolável o sigilo da correspondência, comunicação telegráfica e de dados. Ok. Comunicação telefônica, por ordem judicial, ela pode ser o quê? Quebrada, certo? Mas só pode ser para investigação criminal ou instrução processual. Se ele falar de investigação, instrução processual civil, não pode. Se ele trocar, o que ele trocar aqui, não pode. E ele pega exatamente nesses pontos. Então, olha lá, é livre de novo. Olha lá, é livre. O que é livre? Esse peça pergunta, o que é livre? Eu faço já já. É isso que eu quero fazer lá daqui a pouco. É livre o quê? O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Atendido o quê? Qualificações profissionais que a lei estabelecer. Acabou. Mais nada. E se não tiver lei? Pode também. Né? A qualificação profissional que a lei estabelecer. Se a lei não estabeleceu ainda, não pode te vedar. Não é isso? É assegurar de novo a todos o quê? Acesso à informação. Acesso à informação. E é o que é guardado? Opa, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Olha a imposição assim, ó. Resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Se não, não. Por quê? Porque não pode. Não é isso? Então tá lá, ó. E aí, lá em cima, ele fala o quê, ó? Ele ainda falou lá, é livre a manifestação do pensamento, sendo verdade ou anonimato. Você fala? É livre. Mas pelo menos fala. E te titule o que você está falando, né? Opa, é livre. O que mais que é livre? A locomoção em território nacional. Então, porra, se locomover aqui dentro é livre, em tempo de paz, tá? Por que se é em tempo de paz? Porque ele está falando aqui, ó, podendo, ó, um pode aqui, nem restringiu, eu vou lá, ó, pode. Podendo o quê? Podendo qualquer pessoa nos termos da lei, qualquer pessoa. Nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Em tempos de paz. Certo? Então, se qualquer coisa contrária, tinha que estar aqui, senão está errado. Em guerra e tudo. Então, assim, se falar que trouxer guerra, não sei o quê, não pode, falso e tchau. Não é livre. Vai ter restrição, porque é livre, essa condição aqui, ó. Certo? Em outra condição, não é livre. Tá? Todos podem o quê? Ó? Podem reunir-se pacificamente. Aonde? Sem armas. Sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Aqui a condição, pô. Se tiver, aí não. Sendo que apenas exigido prévio aviso. Não tem autorização, prévio aviso. A quem? A autoridade competente.
Certo? É plena. O que é plena? A liberdade de associação. Para fins lícitos. Ó, vedada de caráter paramilitar. Pô, vai ilícito aí, né? Não bota ali. A criação de associações na forma da lei. Ó, opa, a criação de associações e de cooperativas na forma da lei independe. Olha como é que eu já li de forma diferente. Por quê? Porque eu botei na ordem direta. Né? Aqui ele está botando. Ó. Então, eu vou trazer para cá. Ó. Na forma da lei, a criação de associações e a de cooperativas independem de autorização. Opa! O que você fez aqui? Só mudei, botei na ordem direta. Tá vendo que o português a gente treina ele o tempo todo, ele ajuda? Então, o que é? A criação de associação, ele deu um caso, tá? Na forma da lei, então, na forma da lei, a criação de associações e a criação de cooperativas independem de autorização. Então, não tem que ter autorização aqui também, não. Certo? Sendo que vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Acabou, então. A criação de associações e a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Está vendo que fica melhor para ler assim? Ó? Plena liberdade de associação, vedada de caráter para limitar. Acabou, velho. Olha como é que começa a lei. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, qualificação profissional que a lei estabelecer. Tá vendo? Começo a ler assim, ó. É livre. Aí aqui é já completa, né? Manifestação do pensamento, verdade ou anonimato. É livre, verdade ou anonimato. Já vem na minha cabeça, que é curtinho, né? Então, ó. As associações. Opa, especificou quem? Associações. Então, é ela, o artigo definindo ela aqui, ó. Só poderão, então, eles só poderão compulsoriamente dissolvidas. Lembra que, vendo o resumozinho lá, ele já me trouxe isso aqui? Ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Exigindo, no primeiro caso, que é esse aqui, ó, no primeiro caso, trânsito em julgado e tchau. E ele trouxe isso aonde? Lá no meu resumozinho, ele já tinha falado sobre isso, né? Cadê? Ele trouxe lá, né? Cadê? Aqui, ó. Salvo no último caso, plano judicial. Cadê? Não foi essa parte, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Por decisão judicial, exigindo no primeiro caso, trânsito em julgado. Ele já trouxe de cara. Ó. Como que você mata esse tipo de questão? Trânsito em julgado é exigido só para dissolução e não para simples suspensão. Acabou, velho. Então, vamos lá. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ninguém. Bota aqui, associar ou permanecer associado. Acabou. As entidades associativas. Opa, é isso aqui, ó. Entidades associativas. Quando expressamente autorizadas, tá? Tem. Porque está em circunflexo, porque é as entidades, tá? Legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, quem tem? Entidades associativas. As associações, né? Entidades associativas, né? Isso aqui, ó. Aqui ele fala, as associações só poderão ser dissolvidas e ter só, né? No primeiro caso, transjulgado, que é isso aqui, igual a gente leu lá, beleza. É garantido, o que aqui é garantido? Propriedade, acabou. A propriedade atenderá à sua função social. A lei, opa, qual lei? Qual que é a lei? A lei. E estabelecerá o quê? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse social. Opa, então é isso tudo. Mediante justa e prévia indenização. Opa, justa e prévia indenização em dinheiro. Olha como é que é importante isso aqui. Em dinheiro. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Quais casos? Vamos ver. No caso de iminente perigo público, opa, a palavra essa aqui é mais forte que a outra. No caso, nem quero.
Iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, ok? Assegurado ao proprietário indenização ulterior, caso venha a ocorrer, se houver dano. Então, não tenho sempre. A pequena propriedade rural, essa pequena propriedade rural aqui, ó, tá? Estabeleceu. Quando ele está definindo, velho, dá uma olhada. A pequena propriedade, né, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Não será, ó, objeto de quê? Penhora para pagamento de débitos decorrentes de suas atividades produtivas. Dispondo a lei sobre os meios para financiar seu desenvolvimento. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será penhora para pagamento de débitos decorrentes de suas atividades produtivas, a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Acabou e tchau. Os autores pertencem ao direito exclusivo de utilização, direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução. Ok. De suas, o quê? Obras. Aos autores. Transmissível ao herdeiro pelo tempo que a lei fixar. Os autores, direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução. Suas obras, o tempo que a lei fixar. Acabou. São assegurados no termo da lei. O que mais é assegurado aqui, ó? Proteção às participações individuais coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sociais, sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais o quê? Privilégio temporário. Privilégio temporário. Para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintos. Tendo em vista o quem? O interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É garantido o direito de herança. A sucessão de bens de estrangeiro. Será regulada pela lei brasileira. Em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei do decujus. Se a lei do decujus for mais favorável, acabou. Não. Tá? O Estado promoverá o quê? Na forma da lei, defesa do consumidor. Quem tem responsabilidade por isso? O Estado. A defesa do consumidor na forma da lei, tá? Todos têm direito a receber dos órgãos. Opa, todos. A receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, tá? Mas tem a condicionante aqui, ó, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Ressalvada quem? Aquelas cujo sigilo seja o quê? Necessário, né? Imprescindível. A segurança
da sociedade e do Estado. Então, nesse caso, sim, vai ser resguardado. Se não, não. São a todos assegurados, independentemente, ó, do pagamento de taxa. Independentemente do pagamento de taxas. O quê? Direito de petição, a obtenção de certidões em repartições públicas. Só isso aqui. Tá, e agora? Ó, direito de petição em defesa dos direitos contra quem? Ó? Defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder. E a obtenção de certidão de repartição pública para quê? Para a defesa dos direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. Então, a lei não excluirá, opa, a lei, e outra coisa, a lei de novo aqui, ó. Por que você destaca muito lei? Porque quando cai lei complementar, eu tenho que já falar, opa, aqui é lei complementar, já sei. Então, já, meu olho já vai mandar para essa tabela. A lei não excluirá a lesão ou ameaça ao direito do Poder Judiciário. Então, pode ir para lá também, ok? A lei não prejudicará o direito adquirido, direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá o quê? Tribunal de exceção. É reconhecida a instituição dos júris como organização que lhe dê a lei, assegurado o quê? Opa, assegurado o quê? O que é assegurado ao júri? Plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida, tá? Não há crime sem lei anterior que defina. Nem pena sem prévia combinação legal. A lei penal, opa, a lei penal, olha como ele destacou, ele trouxe agora a lei penal, por isso que eu gosto de ler bastante, ó. Vê que por isso que eu gosto de destacar essa lei? A lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. A lei punirá. Qual lei? Tá vendo a importância? Qual é a lei que punirá? Qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo, opa, racismo. Aparece toda hora essa palavra, racismo. Crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Tá? A lei considerará, opa, a lei de novo. Crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia à prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. 3TH, que a gente lê direto aí no nosso material quando a gente faz. Por ele respondendo quem? Respondemos mandantes, executores e os que podem evitar se omitem. Constitui crime inafiançável e prescritível. Opa, o que é mais? Inafiançável e prescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares. Contra quem? Contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Porém, é vedado o quê? A associação paramilitares também, né? Nenhuma o quê? Pena. Passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, olha a condição específica, pode ser estendida ao sucessor e contra ele executado até o limite do valor transferido. A lei regulará a individualização da pena. Opa, a individualização da pena. Quem? A lei. Entre outras, quem?
privação da liberdade, perda de bem, multa, prestação social alternativa e suspensão. Então, eu vou ter que ter lei falando sobre o quê? Privação, restrição de liberdade. Vou ter uma, né, falando sobre perda, como é que vai ser a perda de bens, como é a multa, né, como que é essa prestação social, como é que isso funciona, essa suspensão de interdição de direito, entende? É a lei. A lei vai me falar sobre isso aqui. A gente não tem uma lei que a gente faz, está estudando para polícia penal, cai bastante essa lei de execução penal, né, LEP e tal. Tem muita coisa de prestação social alternativa, né, privação da restrição da liberdade, como é que funciona. Então, aí o cara já, opa, então, entendi por que eu leio a LEP, entendi por que eu leio tal coisa, porque a lei pode falar isso sobre individualização da pena. Tá vendo quando eu falo que essa base é importante? Porque você está vendo uma outra lei lá e não está caindo isso aqui, esse artigo para tu, beleza. Mas só que tu tem a base disso aqui, tu sabe se aquilo lá está extrapolando ou não, porque isso aqui é a mãe, né? Fugir dessa regra aqui tá errado. Não haverá penas. Opa, não haverá, não tem hipótese. Opa, tem aqui, ó, salvo morte. Opa, então tá. Não haverá pena de morte. Não haverá de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento ou cruel. Não tem? Não. Salvo no caso de guerra declarado, o quê? A morte. Morte salvo em caso de guerra declarada. Acabou. Caráter perpétuo não tem. Trabalho forçado não tem. Mesmo em caso de guerra, sim. Em caso de guerra é a morte. Para gente botar o cara para trabalhar forçadamente. Ele vai morrer pronto. Né? E cruéis, não tem. A pena será cumprida. Opa, a pena será cumprida. A pena será cumprida. Aonde? Em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Por isso que você tem presídio feminino, masculino, presídio para o menor, entendeu? Por causa disso aqui, pô. Tá entendendo a vida agora? Por causa disso aqui. É assegurado ao preso o quê? Integridade física e moral. Por isso que você que quer passar para a polícia penal, você não pode deixar um preso morrer lá, porque você está no plantão e esse preso morreu, você, querendo ou não, é responsável legal por ele lá, porque é assegurado a integridade física e moral. E quem vai garantir a integridade física dele lá dentro? Você, como policial penal. Quando você for virar um policial civil, você vai estar numa delegacia onde você recebeu um preso, um estuprador, tem comoção da sociedade, estão invadindo lá. Se invadir e matar ele, quem vai responder? Você vai responder, porque a integridade física dele está sob a proteção do Estado, sob a sua proteção. Você é o Estado. Olha você fazendo um link mental com tudo agora que você tem aprendido. Porra, responsabilização do Estado relacionada a isso, responsabilidade objetiva do Estado, subjetiva minha de deixar. Olha um tanto de coisa. E aí você fala, não, mas eu posso pensar nisso porque no estado de necessidade vão matar o cara, né? Não tem como, tem 100 pessoas para 3 policiais, a estado de necessidade não dá, a legítima defesa não vai tirar, olha o tanto de coisa que você vai pensando. Né? E quem tem o dever legal de proteção, cuidado, pode alegar necessidade, necessidade, está de necessidade ou não? Opa, caralho, eu visto a farda, como é que eu vou falar? Né? E aí? Não, tudo isso é pensado. E tudo isso vem dando start de quê? De uma leitura. Então, as presidiárias, opa, feminino total, são asseguradas o quê? Permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Acabou. Condição falando sobre o quê? Direitos humanos, pô. Nenhum brasileiro será extraditado. Opa, nenhum brasileiro será extraditado. Ok. Salvo quem? O naturalizado. Esse aqui pode ser extraditado? Pode sim. Em caso de quê? Opa, crime comum. Então tem a regra. Praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico, início de entorpecente e drogas afins da forma da lei. Então, são 2 casos, esse salvo-se dele aí, tá? Crime comum praticado antes dele ter sido naturalizado ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito aqui dele. Pronto. Acabou. Não será concedida extradição de quê? O crime político de opinião. Não será. Se não tem extradição do brasileiro, nem o crime político de opinião vai ter? Não vai ter. Está falando só de quem? Do estrangeiro. Né?
Não será. Se não será do estrangeiro, imagine do brasileiro. Por isso que ele não é extraditado, só aqui, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, o nato vai ser? Não. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Acabou aqui, ó. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. São o quê? Assegurados, contraditório e ampla defesa. Independente de quem é, né? Com os meios e recursos a ela inerente. A quem? Contraditório para defesa, certo? São inadmissíveis no processo provas obtidas por meio ilícito. Inadmissível. Tá vendo que depois fica fácil ler? Inadmissível, provas obtidas por modo ilícito. Acabou. Processo judicial administrativo, os acusados em geral, assegurados contraditório para defesa. Pronto. Ninguém será culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Cai muito isso aqui. Possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal. Cai muito para a polícia também isso aqui. Salvo nas hipóteses previstas em lei. Tá? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Pronto, legal. Ação privada nos crimes de ação pública. Quando você, se no seu tiver aquela parte de ação penal, aí você acha que é só no processo penal que cai, né? Não, olha lá. Partes constitucionais do processo penal. Está aqui. A lei. A lei só poderá restringir publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade competente. E aqui, ó, a autoridade judiciária, não é autoridade policial. Tá? Salvo nos casos de transgressão disciplinar militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, tá? A prisão de qualquer pessoa. E o local onde se encontra serão comunicados imediatamente a quem? Ao juiz competente. E à família do preso. E não. Ou pessoa por ele indicada. Ok? O preso será informado de seus direitos, dentre os quais de permanecer calado, sendo assegurada assistência à família e ao advogado, o preso. O preso tem direito à identificação dos responsáveis. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Pela autoridade judiciária, não é o delegado que vai relaxar aqui, ó. É o delegado ou não é? E aí, quem é essa autoridade judiciária? Tá vendo essas perguntinhas? É bom saber. O delegado pode relaxar a prisão, é só o juiz. Quem é essa autoridade judiciária aqui? A polícia civil, a polícia judiciária. Então, a autoridade é judiciária ou não? Opa, caraca. Tem hora que ele traz o quê? Ó? O juiz competente. Tá? Você pode fazer até aqui. Olha que massa. Ó. Por isso eu gosto dessas coisas assim. Ó, pode pegar aqui, ó. Aqui não pode ficar só restrito a uma ferramenta. Olha o Perplexiar aqui, ó. De novo. Vou pegar ele. Vou vir no Perplexiar e vou abrir aqui, ó.
vou falar assim, ó.